Na Semana da Gratidão, hoje nós vamos falar sobre a gratidão familiar. Bom dia, Giselda Galvão, consultora. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta às 8h08 da manhã. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre gratidão familiar hoje, bom dia, bom dia. Gente, vamos explorar esse assunto bastante essa semana, porque eu sempre falo que eu trago os temas aqui para a live e a minha vida expande muito, né? Em primeiro lugar, eu faço esse trabalho para mim mesma e eu fico super feliz que eu posso ser contribuição também, né? Para um monte de gente que assiste, que fica feliz, ganha um impulso no dia, um impulso maior, uma reflexão, né? Então vamos refletir. E aí, como é que tá o clima? Conta aí pra mim, como que tá o clima onde vocês estão? Fala o estado que é a cidade ou estado e fala como que tá o clima, porque aqui do lado de Campinas, já tem uns 2 dias assim, que um final de semana, né? Chegou com a chuva, um friozinho. Finalmente o friozinho de maio chegou o friozinho de maio. Ai, que gostoso. Tá bem gostoso, né? Vamos ver daqui pra frente como é que vai ficar. O inverno mesmo, porque aqui é mais frio. Conta aí pra mim se vocês gostam de frio, gente. Conta aí. Eu gosto de frio, não gosto de frio. Ah, se pudesse ficar só assim do jeito que tá, pra mim tava até bom demais. Mas daqui pra cima, assim, pra baixo, né, a temperatura caindo mais. Gigi não gosta de frio, não. Gigi gosta mais, prefere um calorzinho. Ai, eu fico muito encolhida no frio, sou muito frienta, sabe? E aí já viu. Gente, vamos falar de gratidão familiar. Primeira coisa, exercícios sistêmicos, né? Consciência, mais consciência sistêmica. Papai e mamãe. Gente, o que mais acontece com a gente, com todos nós, né? Cada um tem uma história. E as nossas histórias familiares de pai, principalmente hoje nós vamos falar pai e mãe, não são assim aquelas histórias maravilhosas, felizes, de cinema, né, aqueles filmes hollywoodianos. Minas Gerais, Matheus Leme, friozinho chegando, introspecção e recolhimento. Pois é, ô Girlaine, mas eu não gosto eu já vivo, internamente eu já vivo muito introspectiva, muito recolhida. Aí fica muito pra mim. Quem diz que não dá aquele prazer de sair da cama de manhã, né? Cheio de coberta quentinha, a gente fica assim, eu vou ficar mais aqui. No inverno é fogo, viu? Nossa, aqui faz um frio bem legal. Bom dia pra quem tá entrando. Vamos falar sobre gratidão familiar hoje, gente? Então, voltando ao assunto, papai e mamãe. Então, o que a gente mais vê é muito comum, né? São as famílias que a gente chama de disfuncionais, né? As famílias onde o papai e a mamãe receberam o que podiam, né? E passaram para frente. E também tem aquela parte deles mesmos, né? A pessoa nasce eu sempre falo que a gente nasce com uma índole, né? E às vezes a índole é até muito boa e tudo, mas a gente aprendeu tanta caca, a gente aprendeu um amor tão distorcido, né? E a gente muitas vezes aprendeu que amar é brigar, é maltratar, é sofrimento, né? É através do relacionamento disfuncional da nossa família, principalmente do pai e da mãe. Que são seres humanos como, né, qualquer outro e que estavam lá, se dispuseram, bem ou mal, concordando ou não concordando, trouxeram você à vida, trouxeram você para a terceira dimensão, para essa experiência maravilhosa.
E aí, gente, rola muita coisa, muita carência, muita dor, muito sofrimento, muito trauma e drama, né? E a nossa dor, a nossa carência, a nossa falta, né, de acolhimento, a nossa falta de nutrição afetiva, emocional, mental, espiritual, a gente ficou num quadro de carência, de dor muito grande. E aí vem as compensações, né? Cada um de nós foi compensando da forma que deu conta de compensar. Eu costumo dizer que a gente às vezes vai fazer uma refeição, aí a gente pode estar perguntando, né? Ou às vezes a gente já está satisfeito, mas ainda quer, né? O corpo, a gente está buscando mais alimento, né? Qual que é o buraco? Qual é o que é o vazio que eu estou tentando cobrir, preencher com tanto alimento físico, né? Traduz em comida, traduz em doces, né? Vício em carboidrato, né? Porque carboidrato vira açúcar. Frutose também, ataca o fígado. E a gente vai se entupindo, né, de alimentos para poder equilibrar, preencher esse vazio que ficou lá na infância. Tá, isso está ligado à amamentação. Muitos de nós nem amamentou, né? Não houve possibilidade, alguma coisa. Gente, quando a criança amamenta no seio materno, os músculos da face, toda a musculatura, ela é desenvolvida. É tão legal, eu tava lendo isso um dia, tem mais tempo, achei tão interessante. Os músculos da face, toda essa região, toda, né, toda essa parte, acho que até craniana, responde à amamentação, sem dizer o sistema imunológico, né? É maravilhoso quando pode, né? Quando consegue se nutrir nesse ponto, assim. Só que na nossa realidade, as coisas começaram a ficar meio estranhas, né, gente? O fato de uma mulher trazer uma criança à vida, amamentar, esse movimento natural da vida foi ficando meio desnatural, né? Foi desnaturalizado. E a forma de trazer criança, né? Parto normal, foi tudo sendo mudado, né? Tudo muito mudado. Quem tá entrando, conta pra mim se tá frio, se tá calor, fala a cidade ou o estado onde vocês estão, fala aí como é que tá o tempo, se tá friozinho, me conta também se vocês gostam mais de frio ou de calor. Ai, o friozinho aqui tá que tá. Tá chegando, começando a chegar, né? Agora foi do final de semana pra cá que começou a chegar esse climazinho de maio, né? De outono mesmo. E depois de muito calor, chega o outono. Mas toda vez que o frio começa a chegar, eu tenho uma saudade do calor. Eu tenho uma saudade do calor mesmo estando muito calor, né? E eu ainda consigo equilibrar muito o calor aqui onde eu moro, e um ventilador já ajuda muito, né? Eu sou muito grata pelo conforto térmico que às vezes eu tenho. Agora inverno é mais frio, dá vontade de ter um foguinho. Tô precisando resolver eu tenho que fazer uma lareira aqui, gente. Eu tenho que colocar um fogo aqui, porque, né, o frio não é brincadeira não. No Ceará, ô Marcelo, que delícia, 40 graus, nossa, o negócio aí, não, o bicho tá pegando aí, Marcelo. Você tá a 40 graus aí? Eu não sei quanto que tá a temperatura aqui hoje, eu não olhei.
8 graus em Sorocaba. Nossa, aí tá muito frio, Sheila. Aqui não tá, eu acho que aqui não tá tanto frio assim, não. 8 graus? Sorocaba, 8 graus, uau! Uau! Ceará, 40, né? A gente nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Ah, Roseli, Cascavel, 6 graus. Uau, Sorocaba tá perto de Cascavel? Não tá? Ué, Sorocaba tá colada aqui em mim, 60 quilômetros de mim, e tá 8 graus. Uau! Você gosta de frio, Girlane? Ai, eu não gosto não. No máximo isso aqui. Eu não sei qual que tá, depois tem que olhar a temperatura. Não olhei. Mas, gente, essa questão da gratidão familiar, né? Que hoje o tema da nossa live. Eu atendo pessoas, né? Um volume de pessoas muito grande. E eu sempre percebo que é natural, né? Que as pessoas tenham famílias disfuncionais, situações com família e tudo. E tem muita, assim, questão... O mais comum são os pais, os homens, né? O pai ausente. A mãe teve o filho e o pai, né? Ou ele era mais ausente no próprio relacionamento, no casamento, ou ele não assumiu, ou ele também não quis saber, não se envolveu com o filho, com a filha. E isso eu conheço bem de perto. Então, o que nós temos hoje? Adultos, né? Homens a gente fica faltando um pedaço. Essa que é a realidade. Sistemicamente fica faltando um pedaço da pessoa, né? Que aquele pai é ausente, aquele pai é o mundo, né? E tem tudo a ver com a realidade financeira da pessoa, todas as suas frustrações, Isso aí é um terreno, né? Pra gente explorar infinitamente das situações que ocorrem por essa falta desse pai. Que dirá então a falta da mãe, né? Uau! E às vezes, obviamente, a gente vê assim, existe uma mágoa, né? Natural daquele filho, daquela filha por aquele pai ausente, falta de pai, né? E eu sempre trago os meus clientes para uma consciência de que esse pai, em primeiro lugar, essa pai, essa mãe, eles deram o melhor que eles tinham, né? Era o que eles tinham disponível para dar. Mas eles já disponibilizaram algo que é, assim, motivo de uma gratidão gigantesca, que a gente fica em plano secundário, quando deveria estar em plano primário. Eu sempre trago para o primeiro plano para a pessoa a gratidão dela ter recebido a vida. Então, antes do meu pai ser o que foi, ou da minha mãe ser o que foi, para mim, com toda a minha revolta, minha mágoa, minha dor, em primeiro lugar, eles me trouxeram a vida. Metade papai, metade mamãe. Então, é óbvio que quando você chega na fase adulta, você pode entender isso melhor, lidar com isso melhor e transcender isso, né? Liberar essa dor, essa mágoa. E procurar entender que são pessoas, né? Foram pessoas que tiveram um monte de perrengue. E eles também não sabiam lidar com a vida, não, né? Eles foram fazendo do jeito que dava. E assim, vejo mesmo que eu conheço isso de perto. Família disfuncional, pai e mãe com problemas assim, né? É o que acontece na grande maioria. E eu vejo as pessoas hoje muito mais conscientes, porque
Ainda bem que esse assunto tá aflorado na internet, todo mundo falando, sempre tem uma publicação de um terapeuta abordando o assunto e tudo. Então a gente já vai. Gente, isso é uma. Ventila muito, né? Esse vento, esse ar da consciência, a consciência começa a permear mais. Poxa vida, eu realmente tenho, né, dificuldades com meu pai, ou com minha mãe, ou com os dois, né? E eu venho de uma família disfuncional. Então então agora como eu posso, né? Dentro desse autoconhecimento, desse trabalho todo, como eu posso transformar tudo isso, expandir a minha consciência nesse sentido? Tem muitas constelações, né? Que às vezes funcionam, às vezes não. Ou às vezes o constelador, né? Ele está aprisionado em muitas crenças, umas caixinhas assim. Eu vejo muito isso. Constelação é um negócio maravilhoso. Maravilhoso, mas depende muito de quem está, né, conduzindo o processo. E mexe muito, né, gente? Mexe muito, muito, muito com quem está presente. Às vezes você vai assistir uma constelação, você vai ali dar um apoio, e você é mais constelado do que o próprio candidato lá, cliente, a pessoa que foi constelada, né? Já aconteceu isso com você? E hoje em dia está se fazendo constelação até online. Nossa, tem muita coisa acontecendo. Existem profissionais, né, competentes, pessoas comprometidas e tudo com o que fazem. Mas tem muito amador, né? A pessoa fez um cursinho ali, já vai arvorando e às vezes não tá ainda, né, maduro o suficiente. Hoje em dia é tudo para ontem, né? Tudo para ontem. A pessoa quer se posicionar e se tornar autoridade, mal saiu da casca do ovo, já quer, porque as redes sociais, elas permitem, né? A pessoa vai criando uma imagem fake dela mesma, porque ela tem essa imagem às vezes, né? Dela mesma e tudo. Então, assim, as coisas são construídas. E tem pessoas que construíram realmente, que conhecem, sabem o que estão fazendo, né? Muita gente bacana. Então, é pedir, né, pro duplo, me mostra o caminho profissional para poder me abrir aí me trazer clareza do meu processo, para eu poder resgatar esse pai e essa mãe dentro de mim. Não adianta você ir lá, se eles estão ainda nesse plano, não adianta você bater lá e falar, porque... Simplesmente resolver internamente. Se eles ainda estiverem nesse plano, abraça e beija, agradece. Se não puder abraçar e beijar, manda amor, gratidão, 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 gratidão. E quando você consegue romper essa barreira e consegue ter gratidão por esse pai, por essa mãe, pela vida que te trouxeram, você também pode aproveitar o embalo do trem e começar a ser grata à sua ancestralidade. Seus avós, né? Todos aqueles que vieram, né, trazendo o desenrolar do novelo da vida. E você tá, eis aqui eu, né? Eu fui desenrolando, eu vejo assim como um pergaminho, né? Que ele vai se desenrolando e de repente a gente nasce naquele momento ali, naquela família, com um monte de coisa para superar, para poder aprender. E as famílias hoje, algumas já entraram, têm consciência de que aquele ser que eles estão recebendo, aquele filho, aquela filha, também tem muito a acrescentar. Né? Porque não adianta também só achar que eu sou adulto, eu sou o pai, sou a mãe e essa criança só tem que aprender. Não, eu tenho muito que aprender. Então, felizes daqueles que têm sensibilidade, percepção para aprender. Abrir, receber dessa criança. O que eu posso receber desse filho aqui? O que eu posso receber? Então, não só no estado de trazer
cuidado, de cuidar, de ensinar e tudo, mas receber desse filho. Gente, vocês já viram energia? Normalmente, né, numa casa quando tem um bebê, é luz pura, gente. É a coisa mais linda do mundo. É uma energia, é um vigor, né, é uma transformação familiar. Mas a maioria às vezes não vê isso. Essa onda de terapeutas à torta e à direita estão trumbicando, Seleni, com a vida de muita gente. Ai, Seleni. Não, a questão agora tem uma coisa também, né? Acaba que a pessoa que tá muito inconsciente, ela vai achar, né, o profissional compatível com o nível de inconsciência dela, às vezes, né? O nível de busca. Cada um vai vai se alinhando, né? A ressonância energética, a pessoa acaba buscando aquilo que tá ligada né? No padrão vibratório compatível energético dela. Encontrei uma fotografia antiga do meu pai, emoldurei e coloquei na sala dele, na sala dele. Toda a família trouxe ele pro colo e ele curou a criança ferida com esse acolhimento familiar. Ai, que bonitinho! Ai, que lindo, Girlane! Ai, que legal, Girlane! Nossa, que bonito! A família toda se reuniu e curou, né? Ai, que bonitinho! Legal demais, né? É bom, né, quando tem uma família que se une nessa cura, né? Muito bonito. O pessoal pega as coisas no ar e acha que já pode sair fazendo. A Seleni tá aqui, ó, falando dos profissionais aí da área. Bom dia, querida, parabéns. Ô, Nilda, querida, bom dia. Nós estamos falando hoje de gratidão familiar. Nós estamos falando de papai e de mamãe. Vamos ser gratos, né? Porque por mais disfuncional, por mais eles nos deram aquilo que eles tinham para dar. Mas, em primeiro lugar, priorizar a percepção de que nós, em primeiro lugar, nós tivemos a vida. Eles nos deram a vida. Por mais que a mamãe, às vezes, né, não estava muito feliz com aquela gravidez. Acho que mais de 70% das mulheres, quando engravidam, não ficam satisfeitas. Não era aquele objetivo. Poucos casais têm esse privilégio de programar, de desejar um filho, né? Isso é raro, né? A maioria vem assim, uau, né? Veio, aconteceu. Gente, nós estamos vivendo numa realidade, né, que vamos olhar esse lado também, né, da luta pela sobrevivência. Questão do nível, a base da pirâmide está toda no que é a nível sobrevivência. É trabalhar, né? Ó, a crença é essa mesmo, suar muito, fazer muito esforço, se dedicar, se rasgar, se matar de tanto trabalhar para poder criar a família, para dar alimento, e é tudo muito difícil. Toda essa crença, essa dificuldade que foi passando, né? Essa escassez, né? Então, a maior parte de nós, nós somos frutos de famílias onde os pais estavam, né, se esforçando muito para poder dar conta dos filhos em todos os níveis, né? Material, afetivo. Antigamente, vamos falar antigamente, né? Gente, nem tinha essa... a criança tinha que... né? Não tinha essa questão, esse olhar, essa sensibilidade, essa percepção afetiva de nutrir aquela criança. E hoje, aí distorceu. Os pais hoje estão entulhando as crianças de coisas materiais, de presentes, de iPhones, iPads, e fazendo uma agenda. A criança não tem nem como respirar. É uma forma, né,
que os pais acabam fazendo de... como é que eu vou dizer? De excluir a vida, né? De não se dedicarem. Não tem amor para dar, dá um monte de coisa, de atividade, de tudo, né? Aí tem o inglês, tem sei lá o que, tem o balé, tem a ginástica olímpica, sei lá, tem o vôlei, tem tudo. Mas é demais, porque a criança ter uma atividade, fazer um idioma, fazer uma atividade física, lúdica, não, é legal, mas o que a gente às vezes fica vendo que é feito, a criança fica exausta, né? Porque a escola hoje, ela tem que ocupar a criança, ela tem que sugar até a última gota de energia da criança, né? A criança tem que ficar exausta, porque ela não pode ter contato com ela mesma. Ela não pode ter tempo. E quando ela tem o tempo, ela vai pro videogame, pra internet. Então, assim, como vai ser essa próxima geração? Está sendo e vai continuar sendo, né? Se fôssemos programados à humildade, já teria se extinguido há séculos. Tem uma certa tranquilidade diante das coisas, né? Então, gente, essa falta de gratidão pela vida que nos foi dada às vezes, né? Que tem tem pessoas que estão adultas e muito magoadas. Aí eu dou uns toquezinhos com os clientes meus, sabe? Mas vamos, né? Eu mudo o foco da pessoa. Eu falo, olha, vamos perceber, né? Que ele te deu a vida, né? Esses pais ausentes, né? Um pai muito ausente, te deu a vida. Agora, você é adulto, você faz o resto agora. E vamos tratar e vamos cuidar, obviamente, né? Fazer um trabalho de resgate desse pai, dessa mãe, dessa dor, né? Interna. São coisas assim, são sequelas, sim, são coisas que ficam marcadas, mas podem ser ressignificadas. Mas depende muito da pessoa. Baixando todas as barreiras, por favor. Vamos baixar as barreiras, todo mundo, por favor. Vamos baixando todas as barreiras. Vamos baixar, né? Julgamentos, expectativas, pontos de vista. Vamos liberar isso aí, todas as definições do que meu pai e minha mãe deveria ser. Libera tudo isso agora, pode pôr em tudo isso. Vamos baixando as barreiras, por favor. Do nada, assim, surge um sufocamento. Uau! Né? E todos os links com as entidades, né? Vamos liberar todos os links com as entidades, com os seres que estão se alimentando dessa raiva, dessa mágoa, desse vazio, dessa dor. O quanto que essa dor é importante para o sistema, né? Para a Matrix. O quanto que no sofrimento eu derramo, né? Eu derramo energia, aquela energia suculenta, para que todos os parasitas que estão nos acompanhando nessa dimensão e outras dimensões, todos eles podem ir embora agora, por favor. Pode pôr em tudo isso, dissipa, libera. Vamos liberando. Então, gente, esse sistema esse sistema de carência, de dor, de falta, né? De mágoa, de desamor. Falta, né? De amor, de carinho, Porque vocês podem ver o seguinte. Quando você tem um pai e uma mãe que são inconscientes, naturalmente inconscientes, mas eles são amorosos,
você não vê muita sequela, assim. Lógico, você vê que eles programaram os filhos com todas as inconsciências que eles tinham, isso é natural. Mas não vê tanta mágoa, tanta dor, né? Quando é mais amoroso. Vamos dizer, eles erram, mas eles têm, né? A frequência mais amorosa. Agora, o que a gente vê também são pais, principalmente mães muito apegadas, né, aos filhos. E energeticamente é muito comum você ver uma mãe casada com um filho, energeticamente. E aquele filho não vai para a vida e ele não consegue se relacionar. Isso também é muito comum, é uma outra nuance, né, que a gente vê. E pais também, aí acontece também, o pai energeticamente está muito unido com a filha não vai para a vida, a filha não consegue criar um relacionamento, uma outra família. Então isso tudo a gente tem que ter um olhar, mas um olhar assim de muita reflexão mesmo, compaixão, né? Amoroso, para poder ver que nós estamos aqui numa realidade que não propiciou, né, a nenhum de nós muita consciência. A gente teve que se virar com o que tinha aqui dentro mesmo, com a sua própria índole, com a sua própria bagagem, com a sua própria sabedoria nata. E aí a gente foi lendo, alguns de nós estudou mais esse assunto. Autoconhecimento é fundamental. É fundamental pra gente, né? Sem ele a gente não vai muito longe. Porque se eu não busco consciência de mim mesma, eu não tenho consciência do entorno. Primeiro o meu universo. Na medida que eu tô lidando com o meu universo, me conhecendo, me colocando no mundo, experimentando, fazendo, né? Me gostando, me respeitando, aí transborda e eu consigo trazer isso para fora. Do contrário, se eu não lido comigo mesmo, se eu não estou bem comigo mesmo, eu vou trazer toda a minha dor, tudo aquilo que não está resolvido, que está mal resolvido em mim, eu vou projetar fora nas pessoas. Isso acontece o tempo todo, com todos nós. E com algumas pessoas, elas são tão inconscientes de si mesmas, elas são tão vítimas, né? Que elas só projetam, apontando o tempo todo os culpados, né? Os culpados. E ela não assume que ela cria a própria realidade, ela cria o tempo todo. Nós criamos a nossa própria realidade. E na inconsciência, se eu não tenho consciência, se eu não faço escolhas conscientes, eu vou, né, receber o fruto dessa criação inconsciente. E o universo, outras pessoas, as situações e pessoas vão escolher por mim. E aí pode ser que não fique tão legal, né? Então é isso, gente. Esse assunto é um assunto muito interessante, mexe com todo mundo, a gente sabe disso, né? Que humanamente nós estamos vindo de uma realidade mesmo, foi todo esse tempo, esse deslocamento aí no tempo, no espaço, de muito conflito. Uma humanidade conflituosa, uma humanidade muito manipulada. Não estou aqui dizendo que, coitadinho de nós, não somos vítimas, mas a gente tem que olhar um pouco da realidade, até mesmo para não criar muita autopunição, culpa, né? Tudo aquilo que a gente fez o melhor que pôde naquele momento. Culpa é uma coisa que não atualiza, não cria mais, né? Então, se você vê, olha o que eu fiz, olha aqui, olha a caca que eu fiz, então agora eu vou fazer diferente. Então, se você tem um filho, tem uma filha, né, que você ficou ausente,
o relacionamento não tá bom, você tá trabalhando, se você já está trabalhando, né, em terapia e tudo, tá conseguindo perceber o que acontece, se não, né, tenta se harmonizar com você mesmo, né, a ferramenta maravilhosa, o que eu posso curar aqui dentro de mim, que vai mudar toda essa situação. O que? Né? O que eu posso curar em mim que muda tudo isso. Entende? Eu faço muito isso, muito, né? Em situações que eu vejo que é recorrente, tem algo assim batendo na minha porta, na minha janela, algo que está chegando ou chega que eu vejo, falo, dá aquela incomodada e tudo, eu falo, o que eu tenho que curar aqui dentro para mudar tudo isso? Porque tá tudo aqui dentro, né? Então, quanto mais você está mais bem resolvido, quanto mais você está pleno, realizado, você está buscando em você mesmo a clareza, né, de tudo no mundo, toda a projeção, você olhar para dentro do seu universo, você acaba resolvendo tanto de coisa quando você vê sua vida fica mais leve. Fica, gente, fica bem mais leve. Mesmo que leve um tempo, porque a gente só começa a fazer isso depois lá de uma certa idade. Algumas pessoas, hoje eu vejo alguns jovens, poucos, que já estão trabalhando nesse nível, eu falo, nossa, que coisa maravilhosa! Você vai poder ter uma vida muito mais interessante, né? Entende? Agora, quando a gente... Normalmente, isso começa nos 40 anos que a pessoa começa a cair em si. 30, as mulheres às vezes são, né, mais precoces, bem mais precoces. Normalmente, existem exceções, obviamente, mas no geral os homens começam a despertar por volta dos 40 anos para ter que eles conseguem ter uma consciência às vezes um pouco mais expandida. Mas acontece antes, né? São exceções e tudo, mas a grande maioria estão muito ligados ao trabalho, ao sucesso, né? Pessoal, financeiro. E não tem nada errado, tá tudo certo, cada um vai fazendo do jeito que dá conta, né? Carreira profissional e tudo. E as mulheres também hoje estão preocupadas com carreira profissional e tudo, mas a mulher ainda fica com essa responsabilidade normalmente mais próxima com a criança. Os homens têm participado mais, procurado se atualizar e tudo. Mas a gente vê muita coisa assim, as pessoas compensando os filhos por aquilo que elas não tiveram. Aí entope a criança de um monte de coisa e o que conta mesmo é carinho, afeto, atenção. A criança quer atenção, né? Então, meus amores, quem está entrando agora, assiste a live desde o início. Hoje é a gratidão familiar, estou falando de pai e de mãe, né? E sábado agora a gente tem um Touch Vibration em grupo. Já façam as suas inscrições, vou soltar o post agora, daqui a pouco, tá? E sábado às 8 da manhã nós vamos fazer esse touch em grupo. E essa semana estamos falando, o tema da semana é gratidão. E eu gosto muito porque atualiza muito na minha vida. Tudo aquilo que eu trago aqui com vocês, que eu partilho, exponencializa não só na vida de vocês, como na minha também. Ferramenta é isso, é ao vivo e a cores, tá bom? Eu vou ficando por aqui e amanhã é quinta-feira. Amanhã é feriado. Ó, campainha batendo. Eu tenho que atender. Gente, beijo grande e até a próxima live. Até amanhã.